Olá, seja muito bem-vindo no Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcy e nós estamos aqui para mais um. Conhecendo mais a palavra de Deus para que possamos viver muito mais e ter as promessas de Deus nas nossas vidas. Bem-vindo você que está com a gente e bem-vindo também você que está ouvindo a gravação e que também ainda não conhece o ministério, que seja muito bem-vindo a conhecer a página que você entra lá no ministérioaguaviva.net, uma página na internet onde você vai ter acesso a quem somos, o ministério, programação, também a Rádio Vineyard, que você pode entrar também direto através do website radiovineyard.net, onde você vai ouvir louvores 24 horas por dia. E também convidamos você a entrar na parte de eventos, de clipes de louvores, filmes que nós damos a sugestão para você, e também na nossa lojinha que você pode estar ali fazendo a aquisição de alguns produtos e também ajudando a suportar o ministério. É isso aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, nós estamos aqui falando sobre as parábolas de Jesus. Nós já falamos sobre 10 parábolas, nós encerramos a parábola das 10 virgens a semana passada, e hoje nós vamos falar de mais uma parábola. Essa parábola é curtinha, mas ela tem grandes ensinamentos para mim e para você. Nós vamos falar sobre os dois fundamentos. Os dois fundamentos. Essa parábola é encontrada nos evangelhos de Mateus e Lucas. Apesar da palavra ser inspirada por Deus, existem interpretações diferentes. Então, Mateus e Lucas, cada um deles faz um enfoque, né? A gente vê que essa parábola também ela é conhecida também como a parábola dos dois construtores ou a parábola dos dois alicerces. Embora existam algumas diferenças entre os textos de Mateus e Lucas, tais diferenças não apenas são apenas detalhes de descrição de cada texto. Portanto, o ensino é o mesmo. Jesus está ensinando a mesma coisa, e o que aparece em Mateus também aparece em Lucas. Mas a gente vai começar fazendo a análise da parábola. Então, abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você vê aqui Jesus falando sobre o homem prudente. Nós vimos a semana passada, nós terminamos a parábola das 10 virgens, que dividimos em duas partes, e nós vimos que lá tinham as virgens prudentes e as virgens nécias, ou imprudentes, ou tolas, ou insensatas, como você queira. E você vê que Jesus ele está chamando a nossa atenção para isso. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos nos enganando, né? E nós precisamos, de verdade, aplicar a nossa vida. Nós temos que aplicar a palavra à nossa vida. Nós falamos aqui que nosso estudo bíblico é conhecendo e vivendo a palavra. Então, nós temos que aplicar. Então, nós vemos aí Jesus falando da prudente, né? Do homem prudente, do homem responsável, daquele que não só escuta, mas aquele que pratica. Não é só aquele que tem o conhecimento, mas que pratica esse conhecimento. E ele fala da rocha. Rocha é um lugar firme, rocha é um lugar de segurança, rocha é um lugar seguro. Então, Jesus ele está começando a dar um outro ensinamento para cada um de nós. Vamos lá para o versículo 25 do capítulo 7 de Mateus. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aqui nós vemos que a chuva que ele fala aqui, ele fala de chuva como uma tormenta. Mas nós temos algumas simbologias
algumas simbologias na Bíblia, né? E quando ele fala de água, água é purificação, água limpa. Mas enxurrada, ela não é purificação, ela é provação. Então, nós temos que ter isso muito claro na nossa cabeça. E ele fala aqui que a chuva caiu, que os rios se transbordaram. E ele fala de tipos de provação. Aflições temporais, que são chuvas, paixões dos homens, que são os rios, e Satanás e os seus demônios trazendo o quê? As provações. E ele fala que a chuva caiu e a casa que estava edificada na rocha, ela não caiu. Aqui Jesus é a rocha e ele está tipificando você e eu como construtores na rocha. Então, nós estamos construindo o nosso cristianismo sobre a rocha que é Jesus. Não, essa parte que você fala de chuvas, tempestades, nos remete a lembrar que Deus fala que neste mundo nós vamos ter aflições. Não vai ser um mar de rosas, não vai ser o paraíso, não é só O paraíso não é aqui, não. arco-íris, não é só arco-íris, né? Então, nesse mundo vamos ter aflições. Passe, mesmo que nós sejamos, pode falar assim, que você é mais santo, menos santo, né? Entre aspas, mas nós vamos ter aflições. Podemos comparar essas aflições com essa chuva, essa ventania, tudo? Com essas tempestades, sim. Agora, nós temos que ter em mente que quando Jesus ele faz uma parábola, ele faz uma parábola usando coisas do cotidiano, coisas simples, para que fique mais simples o entendimento. Quando ele fala aqui que caiu a chuva e transbordaram os rios, ele está dizendo que, olha, isso aí é evidente e é eminente, né? Sopraram os ventos, toda tempestade ela vem com chuva, com vento, né? E deram com ímpeto contra aquela casa. E todas essas provações, toda essa tempestade, ela tipifica aquilo que Satanás e seus demônios fazem nas nossas vidas. Agora, eu sempre falei isso, e eu gosto de falar isso, porque você pode viver as provações com Deus e sem Deus. O que significa você viver sem Deus? Ok, eu não aceitei a Jesus, eu não quero Jesus na minha vida, eu não quero seguir esse Jesus, então eu vou levar minha vida como eu quero. Então, você vai ter as provações. E com Deus, e com Jesus, eu não vou ter provações? Sim, você vai ter provações. Eu diria, até se a gente pudesse medir, né, tivesse um termômetro de provação, eu diria para você que você vai até ter mais provações com Deus do que sem Deus. Mas com uma diferença. Você tem o apoio, você tem a segurança da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo cuidando de você. E de todas miríades de anjos que Deus coloca ao nosso dispor. Na verdade, quem já não passou por alguma situação onde que já chegou ao ponto de falar, uau, eu não aguento mais, né? Por nossas forças, nós somos limitados e reconhecemos que com a força de Deus... Nós somos ilimitados, é isso aí. É isso aí. Então, de verdade, essa limitação ou esse ilimitado, ele só acontece quando nós estamos com Deus, então nós temos uma força ilimitada, e quando nós estamos sem Deus, essa força é limitada. Mas Jesus ele continua falando na parábola, lá em Mateus capítulo 7, versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Ou seja, Jesus começa a comparar de novo, assim como as 10 virgens, ele começa a comparar de novo quem é prudente e quem é insensato, né?
Isso não aplica à vida do cristão. Por quê? Porque o cristão, ele deve ser sensato. O insensato é aquele que é louco, aquele que não toma cuidado com as coisas. Mas, pastor, pode ter cristão insensato? Pode. Como nós vimos na parábola das 10 virgens da semana passada, nós vimos o que são os cristãos nominais, aqueles que se vestem como cristãos, aqueles que caminham como cristãos, aqueles que falam como cristãos, mas na verdade não são. Eles não são convertidos, eles são convencidos. Ou seja, são aqueles insensatos, são aqueles que não têm fundamento, aqueles que não têm profundidade, aqueles que não têm segurança. E a gente vê isso muito no meio cristão, quando você começa a perceber que tem pessoas que estão competindo. A competição, dentro do meio cristão, é para aquele que é um insensato, para aquele que é um neófito, aquele que não conhece a palavra, aquele que não vive a palavra. Quando eu julgo que eu, como pastor, eu sou mais importante do que você como ovelha, isso é falta de profundidade, isso é falta de relacionamento com Deus. Então, de verdade, o que o Senhor ele espera de nós é que nós sejamos prudentes, que nós pratiquemos a palavra, que nós tenhamos fundamentos. Agora, falando de fundamentos, você me lembrou quando nós discutimos sobre aquele cristão que é convencido porque ele sabe que precisa de Jesus, ele sabe que tem que estar com a força de Jesus, mas ele ainda não teve aquele encontro pessoal com Jesus. Então, ele faz como se fosse uma lei, uma obrigação. Então, a gente pergunta, né? Aonde está o coração dele? Ele não tem o Senhor ainda como Jesus e Salvador. Ou tem só como Jesus, o Senhor, entre aspas, mas ele recebe a salvação, mas ele não quer obedecer, não quer servir, então fica difícil. Jesus é Senhor e Salvador, as duas coisas ao mesmo tempo, né, eu acho. Ela não é dissociada, eu não posso ter a salvação sem ter o senhorio de Jesus, né? Agora eu só tenho a salvação se eu tenho o senhorio de Jesus. Então, é alguma coisa assim bastante complicada, porque o que nós vemos muito é um evangelho de praticidade, o evangelho de conveniência. Então, me convém, então eu sou evangélico. Não convém, eu não sou. Me convém, eu sou cristão. Não convém, eu não sou. Então, isso é complicado, né? Na verdade, essas parábolas, quando Deus deu essa direção para a gente estudar as parábolas, é muito interessante, porque não importa o teu grau de conhecimento, não importa quantos anos você é cristão, não importa nada disso. O que importa é você enxergar a facilidade e a praticidade que é ser cristão. Não é nada complicado. Os homens é que complicam as coisas. Ser cristão é muito fácil. Tem os mandamentos, obedece os mandamentos e acabou. E fim de papo. Mas tem que lembrar que são os mandamentos de Deus e não da igreja. Exatamente. A igreja ela tem que se organizar também, né? Tem as suas regras, as suas normas. Sim, para tudo tem uma organização. Na tua casa você tem uma organização. Então você não sai da tua casa e deixa, por exemplo, as luzes ligadas, a porta aberta. Você não faz isso. Tem regras. Então, quais são as regras? A igreja tem que ter um mínimo de regras, né? Mas dentro da palavra. Eu não posso inventar coisas, como a gente tem visto aí, muita gente inventando coisas aí, né? Mas a análise da parábola, ela vem para que a gente entenda versículo a versículo. O que Deus está falando conosco? O que Jesus queria ensinar a cada um de nós? E ele continua lá no último versículo da parábola, que é o versículo 27.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ou seja, veio o vento, veio a chuva, veio o vento, teve trovão, raios, deve ter tido relâmpagos, deve ter sido algo assim tremendo. Mas os rios não suportaram a quantidade de água. E o que aconteceu? Houve o desmoronamento da casa. Agora, nós estamos falando de duas casas, uma construída na areia e outra construída na rocha. Então, a da rocha, com todo o ímpeto que a chuva, toda a força que a chuva tinha, não conseguiu abalar a estrutura, que era a mesma. E a gente vai ver isso logo mais à frente, né? Mas em que contexto Jesus falou dessa parábola? Tem um contexto histórico dessa parábola. Jesus utilizou essa parábola para concluir o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele começa lá no capítulo 5 e termina no capítulo 7, né, de Mateus, ou todo o capítulo 6 lá do livro de Lucas. É, logo, diferente de outras parábolas em que Jesus se dirigiu apenas aos discípulos, essa parábola Jesus pronunciou a uma grande multidão. Não foi só para falar para os discípulos, não foi só para ensinar os discípulos. As diferenças que nós podemos notar entre a descrição que Mateus faz e que Lucas faz ocorre sobretudo pela distinção dos destinatários. Mateus, ele escreve para os judeus, aqueles judeus que viviam em Israel, enquanto Lucas, ele escreve aos gregos, aos helenos, que viviam na Ásia Menor e na região do Mediterrâneo. Então, por isso que você vai, se você ler o texto de Mateus e o texto de Lucas, você vai ver uma pequena diferença, não é uma distorção, é uma pequena diferença no enfoque. Qual era o foco de Mateus e qual era o foco de Lucas? Jesus, ele utilizou elementos comuns aos judeus, ou seja, Jesus ele descreveu as técnicas típicas de uma construção rural, uma construção que era normal lá na Palestina, naquela época, para que eles pudessem entender o que Jesus estava falando. Então, dentro desse contexto, Jesus vem falar sobre os dois fundamentos. E eu achava interessante você falar assim, o evangelho é fácil, viver a vida relacionando-se com Jesus é fácil, mas na verdade dá trabalho, porque se você pensar, quem vai edificar uma casa na rocha? Não precisa ser um engenheiro, mas sabe que vai ter que fazer buraco na rocha, que é dura, vai ter que ter muita perseverança, né? E aí a gente vai chegar lá. A gente vai falar sobre isso. É que ela está antecipando aqui. Ela queria construir uma casa, então ela está Eu aí, já estou pensando já está aqui. pensando Então, na aqui. verdade, a prudência é essa: você planejar, você ver o que tem, ter a mansidão, né, de não ser tão assim entusiasta de querer já montar a casa rapidinho, em qualquer lugar, de qualquer forma. Não, a gente tem que ser prudente. Então, É isso vamos aí. ver o que nós temos que colocar para que possamos ser mais prudentes. Ou seja, Jesus, ele, nesse contexto do Sermão do Monte, ele fala também dessa parábola dos dois fundamentos. Mas qual é a explicação dessa parábola para mim e para você? Quando nós analisamos as características das construções rurais dos dias de Jesus, lá daquela época, lá na Palestina, que ele estava se referenciando, nós podemos facilmente entender a ilustração que Jesus utilizou. As casas, elas eram bem diferentes das construções que nós estamos habituados hoje em dia, aquilo que a gente costuma ver. As paredes não eram tão sólidas, ao contrário, eram feitas com uma mistura de barro endurecido, de modo que era comum que
ladrões pudessem chegar e fizessem buracos na parede e pudessem roubar alguma coisa dentro da casa, né? E isso aí você pode ver lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19. O telhado também era muito frágil, feito com uma mistura de terra e palha. Podia tranquilamente ser aberto. Então a gente vê, lembra quando os amigos trouxeram o paralítico e desceram pelo telhado? Então era facilmente. Tá lá em Marcos capítulo 2, você pode dar uma olhadinha lá. Algumas pessoas preferiam construir suas casas bem longe do leito do rio. Porém, isso também poderia ser um problema, pois era muito importante para o estilo de vida da época ter um riacho nas proximidades da casa. Isso favorecia a criação de animais, a plantação e o abastecimento da própria casa. Logo, era preferível construir uma casa perto do leito de um rio, mesmo que ele estivesse seco, pois quando a estação da chuva chegava, o riacho que se formava garantia a água necessária até mesmo para atravessar a próxima seca. E como é que a gente explica ainda mais essa parábola? Muitas vezes as tempestades também ocasionam o transbordamento dos rios, principalmente com mudanças climáticas repentinas que são comuns naquela região. Quando percebemos a fragilidade da construção da época e consideramos o padrão climático da região, fica nítida a importância que havia no alicerce da casa. Ou seja, como a Nilza estava querendo construir a casa aqui, ela já estava falando do alicerce, né? Então fica nítido isso aí. Então nós vemos aqui duas características, né? A característica daquele construtor que é prudente, que escolhe bem o local onde sua casa será construída. Ele tira a terra, aquela terra que está solta em volta, ele cava um buraco fazendo o alicerce dele até chegar a encontrar a rocha, que é onde vai fazer o alicerce dele. Então, ele constrói o alicerce na rocha. Então, esse é o construtor prudente. Mas nós vimos também que tem o construtor insensato, que ele não faz nada disso. Ele edifica a sua casa na terra árida e solta, em plena areia. O insensato, ele não considera as mudanças climáticas. Ele se ilude com o sol brilhante fortemente no período de seca e não pensa nas tempestades que certamente virão. Ou seja, Jesus aqui ele está dizendo que esse construtor prudente é aquele que estuda a palavra e aplica a palavra na sua vida, aquele que busca uma intimidade com Deus, aquele que ora, aquele que jejua, aquele que tem uma relação com Deus. Então, ele tem uma relação, ele tem um alicerce, a fé dele está alicerçada na rocha que é Cristo. E ele fala desse construtor insensato. Esse que não está preocupado, na verdade, ele está preocupado em se projetar. Então, ele quer que as pessoas vejam que ele é um super, hiper, triper cristão, ainda que ele não seja, mas ele quer isso. Então, ele tem toda a fé dele abalizada num alicerce de areia, num alicerce que não é firme. Então, ele fala muitos versículos, porque ele conhece o versículo, ele conhece a Bíblia, ele lê a Bíblia, mas ele não pratica a Bíblia, ele não pratica os ensinamentos de Jesus. Então, nessa, ele vai construindo a fé dele na areia. Ele vai construindo a fé dele numa igreja, numa denominação, numa religião, não em Jesus, não na rocha. A gente pode comparar a rocha como uma coisa estável, uma coisa sólida, uma coisa que não vai mudar tão facilmente,
né? Como Jesus. Ela não, Jesus é não, a rocha ela não muda, né? A rocha ela não muda. de repente gastar com o tempo, mas isso vai Não, levar mas 400 mil então, mas anos. isso nós estamos falando dessa rocha que está exposta, mas na É. rocha onde você está colocando o alicerce da sua casa, essa aí é imutável. E aí chegamos onde é Jesus, imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser o mesmo amanhã. Então você constrói em cima de uma base sólida de confiança, em que você pode confiar, pode ser fiel a ela e ela vai ser fiel a você, né? A areia não, a areia muda conforme o vento bate. Então a areia ela é inconstante, a areia ela não é fiel. Então, assim, nós vemos tantas coisas em que nós nos fiamos de coisas que são temporárias. A nossa vida também é assim, né? Quando nós confiamos nessas coisas que, de repente, bateu um vento, foi para o outro lado. Ou mudou a política, já mudou outras coisas. Então, aí já foi. A gente pode relacionar com o nosso tempo aqui. Nosso tempo aqui na Terra. Na verdade, nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos durar. Nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã ou o que vai acontecer daqui a 2 minutos, né? Pode acontecer aí, ter uma parada cardíaca, qualquer coisa desse tipo aí, e aí você vai para o beleléu. Na verdade, quando você tem a tua fé alicerçada na rocha, que é Jesus, não importa o que vai acontecer, não importa. O que você tem a segurança é que vai acontecer alguma coisa. E alguma coisa que coopera para o teu bem, porque é o que diz a palavra, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que andam segundo o propósito de Deus. Então, nós vamos andar e a gente vai continuar, em nome de Jesus. E quais são as lições que a gente pode ter dessa parábola? Nós vamos citar algumas delas, né? Todos nós estamos em construção. Essa é uma das lições que você e eu temos que ter na nossa vida. Todos nós estamos construindo. A nossa própria vida é uma construção. Todos os dias acrescentamos tijolos ou tiramos tijolos. Acrescentamos tijolos na nossa edificação. Ou nós tiramos os tijolos. É quando a gente se afasta da nossa relação com Deus. A estrutura da nossa vida vai sendo edificada em cada palavra, em cada pensamento, em cada desejo, a cada atitude que você e eu tenhamos e a cada realização que nós fazemos, qualquer que seja ela. Porém, nem todos são iguais. Alguns são prudentes, outros são insensatos. E como é que a gente se relacionaria? Como é que a gente diria, olha, nós realmente estamos em construção, mas estamos em construção, não estamos com a construção paralisada. A construção paralisada é quando a gente não cresce no nosso relacionamento, no nosso conhecimento, na nossa intimidade com Deus. Então, aí nós temos a nossa construção paralisada. Nós não podemos achar que a nossa relação com Deus vem através de uma pílula, através de uma injeção. Não, vem através da nossa dedicação, do nosso buscar. Como é que você conhece uma pessoa? Quando você começa a andar com essa pessoa. Começa a se relacionar com essa pessoa, conversar com essa pessoa. Então, você almoça, às vezes você janta, aí você vai no cinema com essa pessoa, você sai para fazer compra com essa pessoa. Você começa a entender, começa a conhecer. Ninguém conhece ninguém de hoje para amanhã, né? Você tem um tempo. E com Jesus é a mesma coisa. Nós estamos em construção. E a cada vez que você caminha, aumenta a sua confiança. E cada vez que você caminha, aumenta o seu respeito, porque você reconhece as qualidades com quem você está andando, né?
E assim, voltando da casa, se eu tenho o meu alicerce, que é Jesus Cristo, pode vir chuva, pode causar um dano, alguma coisa, quebrar uma janela, ou de repente voar uma parte do telhado, mas você pode reconstruir, né? Você tem recursos para reconstruir. Deus vai te prover todos os recursos para que você continue ali arrumando a sua casa, preparando para um dia se encontrar com Ele. A tua Mas construção não pode ficar paralisada, ela tem que seguir, e né? sempre atualizando, deixando ela bonita, né? A casa bonita, reformada, mas se ela tiver sobre areia, aí eu sinto muito. A casa inteira foi, você perdeu a casa e vai ter que começar de novo. Não sei se você vai ter a oportunidade de começar de novo, Isso daí é outro detalhe sabe? técnico. Porque se Jesus volta agora, onde é que está a tua casa, onde é que está a minha casa? Isso só você pode responder e só eu posso responder, né? Uma outra lição que essa parábola nos traz é que nós devemos ser praticantes, não apenas ouvintes da palavra, ouvintes do evangelho. Muitas pessoas apenas ouvem a palavra de Deus e até gostam, né? Elas acham legal, acham bonito, acham, olha, ficam impressionadas e acham que isso já é o suficiente, mas não é suficiente. O próprio Jesus adverte que é preciso praticá-la. Então, nós vimos no primeiro versículo, lá no capítulo 7, versículo 24, que Jesus nos anima a praticar a palavra. O construtor prudente, ele ouve as palavras de Jesus e atende a voz dele, até entende que ele é o único fundamento seguro sobre a qual ele deve construir. Não é sobre a igreja, sobre uma denominação, sobre uma religião, mas sim o fundamento que é Jesus Cristo. A pedra angular. É a pedra angular, né? Então nós temos que aplicar a palavra. Apesar de que nós lembramos uma vez que a pessoa falou assim: ah, então, eu passei anos e anos esquentando o banco na igreja. Aí você pensa, existe um chamado para esquentar banco na igreja? De verdade, teve alguém que me falou, não, meu chamado é de esquentar banco. Eu falei, desculpa, mas não existe esse chamado. Se Jesus disse, ide e pregar o evangelho, não existe o chamado de esquentar banco. Você tem que sair e pregar o evangelho. Ainda que você fale assim, não, mas eu dou muitas ofertas dentro da igreja, eu mantenho a igreja. Não, não importa. Não importa. O chamado do Senhor é o ide, o envio do Senhor para o cristão é ide e pregai o evangelho. Ide e praticai essa palavra. Ide e vivei essa palavra. Ide e aplica essa palavra na tua vida. Como os chineses falam, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Em vez de Então, você ficar decorando um monte de versículo e falando um monte de versículo como se fosse um papagaio, vai viver cada um deles. Viva cada um deles. Uma outra lição, e aí é bem uma pergunta, né? Que tipo de construtor nós estamos sendo? E Jesus ele adverte aqui que só há dois tipos de construtores, não há mais que dois. Geralmente nós costumamos dividir as pessoas em várias classes, porém Jesus divide os homens apenas em duas, os prudentes e os insensatos. Não tem outra. na verdade, ou estamos com Jesus, aceitamos ele ou não aceitamos. Não tem meio aceitação. Não tem. Ou seja, ou você é prudente ou você é insensato. Não existe uma terceira opção. Ou pertencemos ao grupo dos tolos ou pertencemos ao grupo dos sábios. Ou somos ímpios ou somos justos. Na verdade, é você que tem que decidir isso. A decisão é nossa. E o que Jesus está dizendo aqui, olha, tome uma decisão. Saia de cima do muro. Por quê? Porque em cima do muro é o insensato, é o tolo. Em cima do muro é o ímpio. Você tem que sair de cima do muro. Ou Ainda é quente ou é frio, e o morno
Lá em Apocalipse 3, Jesus fala exatamente isso, né? Porque você não é quente nem frio, e por ser morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, essa lição é muito importante para nós, né? Que tipo de construção nós estamos fazendo? Que tipo de ensino nós estamos vivendo? E tem uma outra lição que essa parábola nos traz, é que existe as diferenças na tempestade. A gente vai conhecer as pessoas na tempestade. As diferenças aparecem na tempestade. Enquanto a chuva não cai, o vento não sopra, né? A correnteza não vem de encontro às casas, ambas parecem idênticas, está tudo igualzinho. As duas casas foram construídas perfeitas, então elas são idênticas. Enquanto o sol está brilhando, o trabalho do construtor insensato parece ser tão bom quanto o trabalho do construtor prudente. Dentro das próprias igrejas, nós podemos ver esse padrão acontecendo. Às vezes, as semelhanças superficiais impressionam, mas um dia os céus vão se escurecer, as tempestades vão acontecer, as chuvas vão transbordar os rios, e as duas casas são postas à prova. Aqui está na areia e aqui está na rocha. Nesse momento, as semelhanças vão se desmoronar, junto com a insensatez do construtor, que não fez sua edificação sobre a rocha. Ou seja, a hora que vier a tempestade, não tem choro nem vela. As duas casas, os dois tipos, as duas classes de cristão, eles vão ser afligidos. E aí, o que vai acontecer? Você vai desmoronar ou você vai ficar firme? Então, um teve mais trabalho, quer dizer, ficou com a mesma casa, a mesma aparência, mas ele teve trabalho, ele foi, buscou, fez. O outro economizou no começo e no final perdeu. Pois é, a gente pode até achar que aquele que construiu na areia, ele construiu mais rápido. Eu acredito até que a casa dele tinha mais ornamentos, tinha mais detalhes. Por quê? Porque ele não gastou tempo como o outro, tirando a terra, fazendo alicerce, aprofundando alicerce, até chegar na rocha para fazer. Ele não fez isso. Ele simplesmente foi lá e fincou na areia e tá tudo bem. Mas, aparentemente, são casas iguais, até que vêm as tempestades. Então, os cristãos também eles vão ser medidos pelas tempestades. A prova chega. A prova chega. Se goste ou não, ela vai chegar, né? Então, em nome de Jesus, que nós possamos estar firmes, né? E uma outra e última lição que a gente tem dessa parábola é um posicionamento, né? De quem são os méritos. Os méritos não é meu, não é seu. Os méritos são de Jesus. Algumas pessoas interpretam essa parábola de maneira completamente equivocada. Eles tentam defender um possível mérito ou uma colaboração que tiveram, né, que o homem teve no processo de salvação. Pensar assim é um grande erro e fatalmente culminará em uma salvação por obras. Salvação por obras nós não cremos e nós não vivemos isso. A salvação por obras é uma doutrina completamente estranha às Escrituras. É fácil perceber que ambos os construtores utilizaram o mesmo material para levantar as paredes e fazer o telhado. Elas eram idênticas superficialmente. Talvez eu não ficasse surpreso
se a aparência da casa que foi construída sobre areia parecesse ser mais sofisticada, ter mais ornamentos, ter mais coisas, já que seu tolo construtor não gastou tempo cavando para alicerçá-la na rocha. Mas perceba que não foi a construção em si que manteve uma casa de pé, enquanto a outra desmontava. O segredo estava no fundamento, no alicerce sobre a rocha. Um princípio claro dessa parábola é que o fundamento da bem-aventurança eterna que o homem tem não está no próprio homem, e sim em Jesus e nas suas palavras. O ímpio confia na sua própria capacidade, acha que isso o livrará, que isso é o suficiente. O prudente entende que nenhuma das suas realizações poderá livrá-lo do juízo que virá. Esse juízo ele vai virar, mesmo que ele seja um exímio construtor. Diante das provações que vêm sobre o justo e sobre o injusto, a capacidade humana é tão transitória quanto a areia. Apenas a rocha poderá manter sua casa em pé. Apenas os méritos de Jesus poderão satisfazer a justiça de Deus no grande dia do juízo. E esse dia está chegando. Hoje ele está mais perto do que ontem, né? E não tem choro nem vela. Todos vão passar. Qualquer um, todo ser humano vai passar pelo juízo. E onde estão os nossos valores? Se o nosso valor é estar dentro da palavra, que é Jesus, que pagou o preço na cruz por nós, ou não. Então, também, de novo, não tem. Ou aceita ou não aceita, ou está ou não está. Isso é estarmos atentos, vigilantes e também rever nossos valores. Será que nós estamos colocando Deus acima de todas as coisas mesmo? Lembrando que sempre que os méritos, eles não são meus nem seus. Ainda que eu faça muita coisa para o Senhor, eu não tenho mérito nenhum, o mérito é dele. Então, quando o Senhor nos trouxe para esse país, ele nos trouxe com um propósito. E nós estamos buscando fazer o propósito que ele colocou a gente aqui. É fácil? Não, não é fácil. Mas nós ficamos firmes no propósito. Sabemos que o mérito não é nosso, é dele. E tudo o que se faz não é porque nós somos bons para chuchu, mas porque nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. E essa lição, eu vejo que é a mais importante, né, dessa parábola. Nós entendermos que nós temos que estar firmados em Jesus. Não importa igreja, não importa pastor, não importa bispo, não importa apóstolo, não importa semideus. Na verdade, não importa nada. O que importa é eu estar firmado em Jesus. Amém? Se você tem alguma pergunta, a gente está aqui à tua disposição. Você pode entrar em contato conosco através do nosso correio eletrônico, pode entrar conosco através do WhatsApp ou das redes sociais. Desculpa. E junto nós vamos buscar, dentro da palavra, a resposta para a tua dúvida, em nome de Jesus. E na próxima semana, nós vamos estar vendo a parábola dos dois devedores, que se encontra lá em Lucas, capítulo 7, versículos 40 a 43. Seria bom que você desse uma lidinha nesses 4 versículos. É bastante curto, né, para que a gente possa estar levando isso de uma forma mais aplicável na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Eu te vejo na próxima quinta-feira, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, sabendo que o Senhor é acima de todas as coisas na nossa vida.
em nome de Jesus. Ontem nós tivemos a nossa reunião mensal de oração. Toda primeira quarta-feira do mês nós temos a nossa reunião mensal de oração. Mas você vai falar assim, pastor, mas essa foi a segunda quarta-feira. É porque nós tivemos um problema técnico na primeira quarta-feira, mas já está resolvido, graças a Deus, e nós fizemos na segunda quarta-feira. Ok? Mas toda primeira quarta-feira do mês nós temos a nossa reunião de oração. Então, manda seus pedidos de oração. Se você tem pedido, se você quer orar com a gente, essas reuniões elas não são gravadas e a gente ora o tempo que for necessário. O tempo que Deus mover, a gente vai estar orando em nome de Jesus. Amém? Tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor. Eu te convido para que esteja conosco no domingo. Domingo nós temos o culto da família. Não é serviço, é culto, É culto. é o culto da Mas família. é serviço do Senhor. Serviço Nós estamos a abençoado. serviço do Senhor, em nome de Amém. Jesus. Vem com a gente, vem participar conosco, venha ver o que o Senhor tem para falar para cada um de nós, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus te abençoe. Tchau, tchau.